E começa com breaking news, como não deveria deixar de ser. A Luísa Martins traz a informação de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acabou de autorizar uma acariação entre Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa. Luísa Martins, acho que é a primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes autoriza uma acariação. É para que se consiga confirmar ou negar as acusações feitas por Mauro Cid de que, eventualmente, Braga Neto teria ligado para Mauro Lorena Cid para ter detalhes da delação premiada, de que Mauro Cid teria entregue uma caixa de vinho, uma sacola de vinho com dinheiro enviada por Braga Neto, e também sobre trocas de mensagens que não poderiam ser feitas porque eram proibidas pela delação premiada. Vamos lá, Uribe, uma boa tarde para você, para a Tainá, todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores, um dia que já começa, uma edição que já começa com muita notícia. Temos então uma decisão do ministro Alexandre de Moraes autorizando uma acariação entre Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o general Walter Braga Neto, que está preso preventivamente por tentar, de alguma maneira, atrapalhar as investigações ao tentar acessar pontos que ainda eram sigilosos da delação do próprio Mauro Cid. Esse pedido de acariação foi feito pela defesa do próprio Braga Neto, que nessa parte pós-interrogatório, em que as defesas têm a prerrogativa de solicitar a Moraes algumas diligências complementares antes que se possa passar para a etapa das alegações finais, Braga Neto pediu ao Supremo uma audiência para que fosse realizada uma acariação entre Mauro Cid e ele, o próprio Braga Neto, para que sejam dirimidas divergências entre as declarações prestadas por eles na ocasião dos interrogatórios. Então a gente lembra que Cid, que foi o primeiro, a ser interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes, justamente devido à condição de delator dessa tentativa de golpe de Estado, ele afirmou, que já havia dito lá atrás, que Braga Neto teria tido um papel central na organização desse plano de golpe, inclusive financiando de alguma maneira os chamados kids pretos para aquele grupo de especial dos militares que ajudaria a operacionalizar o golpe que estava sendo articulado segundo as investigações da Polícia Federal e também a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Braga Neto, por sua vez, negou todas essas acusações e a sua defesa pediu para ficar frente a frente com o Cid, para que ambos possam dar a sua versão dos fatos ali, um na frente do outro, e tentar, de alguma maneira, mostrar para o ministro Alexandre de Moraes as suas versões, para que seja apontado ali, quais são os pontos principais de divergência entre os dois depoimentos, E aí tem outras questões que o ministro Alexandre de Moraes também autoriza nessa decisão que ele divulgou há pouco, e eu estou olhando para baixo aqui porque eu estou lendo aqui ao vivo junto com vocês. A gente acabou de receber a acariação entre Mauro Cid e Braga Neto, conforme eu já tinha dito. Um pedido também de acariação que foi autorizado por Moraes foi entre Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e Marco Antônio Freire Gomes, que também solicitou, como diligência complementar, esse embate, digamos assim, essa audiência, para que fique frente a frente com Anderson Torres e fiquem frente a frente Anderson Torres e Freire Gomes, para também tentarem aplacar, diminuir ali, verificar as divergências nos seus depoimentos. Também o ministro Alexandre determinou que em 48 horas o comandante da Marinha informe a data em que foi expedida uma ordem relativa à Operação Formosa em 2021, que aconteceu em agosto de 2021. Eu confesso que de cabeça não lembro o que é a Operação Formosa, preciso verificar aqui para ver no que isso se relaciona com a tentativa de golpe de Estado. Também pediu, isso é interessante, determinou em 48 horas que a empresa Google, informe os dados do responsável pela inserção da minuta que decretaria o estado de defesa, a inserção desse documento em domínio público. Então, Moraes determina que o Google providencie também essas informações. Tudo consta nessa mesma decisão que foi divulgada há pouco pelo ministro. Também autoriza a juntada de alguns documentos apresentados pela defesa do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e autoriza também perícias, que foram requisitadas pela defesa de Anderson Torres em relação à própria minuta, para que a perícia, segundo Anderson Torres, consiga comprovar
que o conteúdo daquele documento que foi encontrado na casa de Anderson Torres não tem semelhança com os outros documentos que estão nos autos dessa investigação sobre golpe de Estado, e também para que essa perícia trace algumas comparações, né, entre os relatórios que foram apresentados pela Polícia Federal, a denúncia que foi apresentada pela PGR e esses documentos que foram apreendidos na sua casa lá em janeiro de 2023, logo depois dos ataques, dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A gente vai dar mais uma olhada aqui nessa decisão para ver se tem algum outro ponto relevante que possa ser destacado, mas numa primeira leitura, as autorizações para a acareação tanto de Torres com Freire Gomes quanto de Mauro Cid com Braga Neto me parecem o ponto de destaque dessa decisão, justamente porque vai permitir que dois réus, um colaborador da Justiça e outro não, possam ficar frente a frente e discutir de modo mais específico as principais divergências dos seus depoimentos, e isso é fundamental para as próximas fases da ação penal, na medida em que o esclarecimento desses fatos que são apontados como divergentes entre os dois interrogatórios podem levar ou não ali, podem interferir de alguma maneira ali até na sugestão das penas que vão ser colocadas ali pela Procuradoria-Geral da República no momento do julgamento de mérito, né? Isso, então, nesse primeiro momento, Uribe, Tainá, pelo menos nessa decisão que foi compartilhada aqui pelo Supremo em razão desse despacho do ministro Alexandre de Moraes, não se faz nenhuma referência, pelo que eu pude ler até agora, a essas mensagens que foram vazadas pela revista Veja, né? Mensagens, trocas de conversas ali em que Cid teria burlado a decisão de não poder utilizar as redes sociais, teria conversado sobre a delação premiada com advogados de outros réus dessa ação penal do golpe de Estado. Então, isso, num primeiro momento, não entra no escopo dessa decisão, mas o fato é que está autorizada a acareação entre Mauro Cid e Braga Neto e também entre Anderson Torres e Marco Antônio Freire Gomes. A primeira acareação entre Cid e Braga Neto será, então, no dia 24 de junho, então já na próxima semana. Braga Neto, que está preso, né, deve comparecer pessoalmente, vai ter instalado ali uma tornozeleira eletrônica, se deslocando na segunda-feira para Brasília, né, e vai retornar à unidade prisional na terça, logo depois da acareação, e deve, então, informar ao Supremo onde que vai ficar hospedado e observar durante esse período a proibição de se comunicar com qualquer pessoa que não seja o seu próprio advogado e também, né, depois ali na acareação que vai ocorrer com Mauro Cid. Então, essas são as informações de momento, a gente acompanha os desdobramentos e traz aqui também na sequência.